Olá pessoal, começamos agora a última aula sobre a Constituição do Estado de São Paulo, tá? Vamos tratar do capítulo 7, que fala da proteção especial, tá? E vamos entrar na seção 1, que fala da família, da criança, do adolescente, do idoso e dos portadores de deficiências, tá? Essa é a aula final, pessoal, de uma série de aula aí que foi gravada para a Constituição do Estado de São Paulo, para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tá? Para o cargo de oficial administrativo. A prova deste concurso será realizada no dia 10 de fevereiro, no dia 10 agora desse mês de fevereiro, tá? Pela banca VUNESP. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, a apostila para download, tá? Para você se preparar, ainda dá tempo de você se preparar, fazer uma sintetização rápida aí para poder fazer esse concurso mais preparado, né? E aí a apostila vem com conteúdos gerais, conteúdos específicos, tá? Diretamente voltados para o estado de São Paulo, conteúdos de administração pública e legislação, além de bônus 1, que são videoaulas de português, matemática e raciocínio lógico, tá? E o bônus 2, que é um compilado de testes de dicas aí para você passar em um concurso público. Vou deixar aqui no link da descrição para você baixar e também no primeiro comentário desse vídeo para você poder baixar e se preparar para esse concurso da melhor forma, tá? Agora vamos direto para a aula de hoje, pessoal. É o seguinte, começamos aqui falando da seção 1, né? E aí o artigo 277 diz que cabe ao poder público, bem como à família, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiência, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Tá? Então esse é o caput aqui do artigo 277, né? Um caput bem grande. E ele diz assim, que cabe ao poder público, né, e à família assegurar, pessoal, à criança e ao adolescente o direito à vida, né, à saúde, à alimentação, à educação, enfim, todos os direitos de uma vida digna, né, e isso também é estabelecido pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E esse artigo também dispõe aí da proteção quanto ao jovem, quanto aos idosos, tá? E que existe também o Estatuto do Idoso, né, que dispõe das formas mais específicas aí no tocante ao tratamento com o idoso, e esse também, né, fala quanto aos portadores de deficiência, né, que são todos os grupos aí de pessoas que a seção vai dispor, tá bom? Então a seção vai dispor justamente dos grupos aí mais vulneráveis, né, digamos assim. E aqui o caput já é bem incisivo, bem contundente do que cabe, né, ao poder público e à família, os direitos que devem ser assegurados aí, e cabe ao poder público e à família assegurar. Tá? E o parágrafo único diz que o direito à proteção especial, conforme a lei, abrangerá, entre outros, os seguintes aspectos. Aí vem a garantia à criança e ao adolescente de conhecimento formal do ato infracional que lhe seja atribuído, de igualdade na relação processual, representação legal, acompanhamento psicológico e social e defesa técnica por profissionais habilitados. Tá? Então, a criança e o adolescente que cometeram ato infracional, a pessoa vai ser notificado formalmente, tá, do crime ou contravenção, né, que lhe for atribuído. Vão ser defendidos por profissionais capacitados, tá? E vão receber um acompanhamento psicológico como forma de reestruturação das bases, né, dessa criança e desse adolescente, tá bom? E aí a linha 2 aqui do parágrafo único diz que a obrigação de empresas e instituições que recebam do Estado recursos financeiros para realização de programas, projetos e atividades culturais, educacionais, de lazer e outros afins, de prever o acesso e a participação dos portadores de deficiência. Tá? Então, é uma preocupação da Constituição do Estado de São Paulo, né, integrar o portador de deficiência à sociedade. Tá? Promover o acesso desse portador de deficiência à cultura, promover o acesso ao lazer, né, atendendo às condições aí de uma vida digna, tá? E aí agora passamos
para o artigo 278. E o artigo 278 diz que o poder público promoverá programas especiais, admitindo a participação de entidades não governamentais, né, e tendo como propósito. E aí o inciso 1. Assistência social e material às famílias de baixa renda dos egressos de hospitais psiquiátricos do Estado, né, até sua reintegração na sociedade. Então, pessoal, aqui fala da assistência aos egressos de hospitais, ou seja, assistência àqueles indivíduos que já não convivem mais na comunidade, tá? Que saíram do convívio normal com a sociedade e estão aí em hospitais psiquiátricos, né? E aí o poder público deve dar assistência a esse indivíduo, a sua família, né? Se tiver baixa renda, se comprovar baixa renda, até que esse indivíduo se reintegre à sociedade, tá bom? E aí tem o inciso 2, que fala da concessão de incentivo a empresas para adequação de seus equipamentos, instalações e rotinas de trabalho aos portadores de deficiência. Então, o poder público vai subsidiar, né, as empresas na adequação de um ambiente de trabalho propício ao portador de deficiência, tá bom? E aí o inciso 3 diz que garantir às pessoas idosas de condições de vida apropriadas, né, frequência e participação em todos os equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos, criativos e de lazer, defendendo sua dignidade e visando a sua integração à sociedade. Então, cabe ao poder público, pessoal, garantir ao idoso condições de vida apropriadas, né? Acesso à cultura, acesso a programas esportivos voltados à saúde física do idoso e, acima de tudo, pessoal, prezando por sua dignidade, né? E plena integração com a sociedade, tá bom? E aí, o inciso 4 diz que a integração social de portadores de deficiência, mediante treinamento para o trabalho, convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, tá? Então, é aquela questão, né, da inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho, né, e a sua integração com a sociedade, tá bom? E aí passamos para o inciso 5, diz que criação e manutenção de serviços de prevenção, orientação, recebimento e encaminhamento de denúncias referentes a violências, né? Então, a Constituição ordenou a criação e a prevenção, né, de meios de denúncia à violência, tá? E aí o inciso 6 diz que instalação e manutenção dos núcleos de atendimento especial e casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes, idosos, portadores de deficiências e vítimas de violências, incluindo a criação de serviços jurídicos de apoio às vítimas, né, integrados ao atendimento psicológico social. Então, temos os centros de apoio, né? Temos os abrigos de crianças e adolescentes aqui no estado de São Paulo, temos os asilos de idosos, tá? E diversas outras instituições visando atender o que é disposto nessa Constituição, né? O que é disposto também na Constituição Federal, tá? No Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso também, de forma a atender e resguardar aqueles que foram vítimas aí de violência, tá? Então a gente tem vários estatutos, vários centros aí de referência, tratando dessa questão da violência aí contra esses grupos que, digamos assim, são mais vulneráveis e são amparados pela Constituição, tá? E aí o inciso 7 diz que nos internamentos de crianças com até 12 anos, né, nos hospitais vinculados aos órgãos da administração direta ou indireta, é assegurada a permanência da mãe também nas enfermarias na forma da lei. Então, a mãe sempre vai acompanhar a criança de até 12 anos, né, nos hospitais aí, nos casos de internamento, tá? E aí o inciso 8, pessoal, diz que prestação de orientação e informação sobre a sexualidade humana e conceitos básicos da instituição da família, sempre que possível, de forma integrada aos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, tá? Então, na escola, pessoal, será tratado sobre sexualidade, né, instituição da família, e esses assuntos devem ser tratados durante o período escolar, tá? Nos ciclos, tá? Nos ciclos da educação básica, né? Mais especificamente aí no ensino fundamental e médio. Então,
toda essa questão da sexualidade, da instituição da família, todos esses assuntos aí devem ser tratados na escola, na educação básica e mais especificamente, né, no ensino fundamental e no ensino médio, tá bom? É importante você saber isso porque é pertinente ao concurso, né? Pertinente ao cargo aí de oficial administrativo da Secretaria de Educação, saber mais sobre as atividades escolares, tá? E aí, o inciso 9, pessoal, diz que criação e manutenção de serviços e programas de prevenção e orientação contra entorpecentes, álcool e drogas e afins, né? Bem como de encaminhamento de denúncias e atendimento especializado referentes a crianças e atendimento ao adulto e ao idoso dependentes, né? Então, aqui no estado de São Paulo, pessoal, temos o exemplo do PROERD, né, que é o Programa de Educação de Resistência às Drogas e à Violência. Tá? E esse programa ele atua na prevenção das crianças e dos adolescentes na escola, né, fazendo uma conscientização contra o uso de entorpecentes. Tá? E também há centros de tratamentos especializados em reabilitação, né, reintegração social de dependentes químicos, visando atender o disposto nessa Constituição, no inciso 9 aqui. Tá bom? E aí passamos agora para o artigo 279, ainda nessa seção, que fala desses grupos aqui, que são os grupos mais vulneráveis, né? E são amparados aí pela Constituição. E o artigo 279 diz que os poderes públicos estadual e municipal assegurarão condições de prevenção de deficiência, com prioridade para assistência pré-natal e à infância, bem como reintegração social de portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência, mediante. Aí o inciso 1, pessoal, diz que criação de centros profissionalizantes para treinamento, habilitação e reabilitação profissional de portadores de deficiência, oferecendo os meios adequados para esse fim aos que não tenham condições de frequentar a rede regular de ensino. Então, pessoal, aqui, né, foi instituído a criação de centros profissionalizantes, né, para o trabalho, objetivando capacitar aí, portadores de deficiência ao mercado de trabalho, né, e a sua reintegração à sociedade, que é um assunto que sempre é falado aqui na Constituição, que é o assunto da reintegração do indivíduo à sociedade, à comunidade, tá? E passamos agora para o inciso 2, pessoal, que diz que a implantação de sistema Braille em sistemas da rede oficial de ensino, em cidade polo regional, de forma a atender às necessidades educacionais e sociais dos portadores de deficiência. Então, pessoal, o sistema Braille é um sistema que utiliza o tato, tá? É uma escrita feita geralmente no papel em relevo, para que deficientes visuais consigam ler, né? E esse sistema deve ser implementado aí na cidade polo regional, ou seja, deve ter uma unidade de ensino, né, com esse sistema na maior cidade, né, na cidade de referência de uma determinada região, de modo a atender o que é disposto aqui nessa Constituição, tá? No inciso 2 do artigo 279, tá bom? E aí o parágrafo único, pessoal, diz que as empresas que adaptarem seus equipamentos para trabalho de portadores de deficiências poderão receber incentivos na forma da lei. Então, as empresas que criam condições de acessibilidade, pessoal, que adaptam seus equipamentos de modo que um portador de deficiência consiga operar, né, que realmente contribui com a integração social de um portador de deficiência, pode receber um incentivo do governo, né, pode receber um apoio financeiro, né, do governo devido à sua ação para o bem da sociedade, uma ação que beneficia os mais necessitados, tá bom? E aí agora passamos para o artigo 280, que diz que é assegurado, na forma da lei, aos portadores de deficiência e aos idosos, né, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano. Então, os edifícios públicos, pessoal, o transporte coletivo urbano, né, devem ter condições de acessibilidade, tá? Devem ter todas as condições para que um portador de deficiência consiga transitar, né? Isso é ordenado aqui pela Constituição e existe até um manual de acessibilidade para que os prédios públicos devem seguir, né, para atender esse requisito aí, de forma a permitir o acesso nesses ambientes a pessoas portadoras de deficiência, tá? Agora passamos agora para o artigo
281, que fala que o Estado propiciará, por meio de financiamentos, aos portadores de deficiência a aquisição dos equipamentos que se destinam a uso pessoal e que permitam a correção, diminuição e superação de suas limitações, segundo condições a serem estabelecidas em lei. Tá? Então, o Estado concede ao portador de deficiência, pessoal, o financiamento de equipamentos de uso pessoal, né, que vão ajudar na superação de suas limitações, através de um banco público com taxa de juros diferenciada. Tá? E esse crédito, pessoal, dado pelo governo, né, visa a aquisição de equipamentos, né, que o portador de deficiência geralmente não teria condições de comprar, tá? Que se torna possível através desse financiamento aí. Tá bom? E agora passamos para o... Agora saímos da questão aí dos grupos tratados ali, né? Da família, os grupos tratados aqui na seção 1, a família, a criança, né? O adolescente, o idoso e os portadores de deficiência. Saímos dessa seção e agora vamos tratar de outro título, tá? Entramos aqui no título final, né, que vai falar das disposições constitucionais gerais, tá bom? E aí já é o título final, tá? Para finalizar essa aula de Constituição e finalizando toda a parte de Constituição do Estado de São Paulo, tá bom? E aí o artigo 284 diz que o Estado comemorará anualmente, no período de 3 a 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, essa foi uma revolução ocorrida durante o governo Vargas, né, que envolveu aí os cafeicultores da região aqui de São Paulo na época, e é comemorado essa revolução constitucionalista no período de 3 a 9 de julho, tá? E aí o artigo 285 diz que fica assegurado a todos, né, livre e amplo acesso às praias do litoral paulista, né? Então, todos podem ter acesso às praias do litoral, do litoral paulista, né? Sendo requisito do direito e sendo requisito aí do direito ao lazer, né? As pessoas têm o direito ao lazer e o acesso à praia, o acesso ao litoral é parte do lazer, né? Então, fica assegurado aí a todos o livre e amplo acesso às praias do litoral. E aí o primeiro parágrafo diz que, sempre que, de qualquer forma, for impedido ou dificultado esse acesso, o Ministério Público tomará imediata providência para a garantia desse direito. Então, caso alguém dificulte o acesso a essas praias, tome posse do espaço público, né, o Ministério Público vai tomar as providências necessárias para a garantia do direito de livre e amplo acesso às praias do litoral paulista, tá? E agora passamos para o parágrafo 2, que diz que o Estado poderá utilizar-se da desapropriação para abertura de acesso a que se refere o caput, tá bom? Então, o poder público, diante da necessidade pública, né, de se criar um acesso para o litoral, o poder público pode usar a desapropriação. Ou seja, o poder público indeniza o dono daquele imóvel, né, ou um terreno que impede a passagem, né, que impede o acesso das pessoas, e assim ele permite o acesso ao litoral. Ele usa o bem público, né, ele usa o bem comum, a necessidade pública de se passar por aquele determinado local para ter acesso à praia, né, ele indeniza o proprietário daquela região e aí ele permite o acesso à praia. É o princípio aí da desapropriação, né, visando a necessidade pública, tá? E o artigo 286 diz que fica assegurada a criação de creches nos presídios femininos e as mães presidiárias a adequar a assistência aos seus filhos durante o período de amamentação, tá bom? Então, é necessário que as presas que têm filhos de até 6 meses amamentem seus filhos, né? E por isso foi ordenado a instituição de creches e também de berçários para garantir boas condições para essas crianças, tá bom? E aí ficou assegurada a criação dessas creches aqui pela Constituição, e hoje aqui alguns presídios femininos aqui de São Paulo já existem as creches, né, e berçários, e enfim. E aí, para finalizar, já quase finalizando aqui as disposições constitucionais gerais, temos aqui o artigo 288, que diz que é assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados e diretorias
dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais, de assistência médica e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação na forma da lei, né? E aí agora passamos para o artigo 289, que diz que o Estado criará crédito educativo por meio de suas entidades financeiras para favorecer os estudantes de baixa renda na forma que dispuser a lei. Então, esse crédito educativo, pessoal, em muitos casos é atendido pela União, não pelo Estado, né? Através do programa aí conhecido como FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, tá? Sendo pouco atendido aí a nível estadual. Então, fica muito a desejar esse disposto aqui no artigo 289. Hoje em dia, a maioria dos estudantes podem ser de baixa renda, né? Podem ser atendidos por um financiamento estudantil conhecido como FIES. E aí, ele é atendido aí pela União e não pelo Estado, tá? Então, esse artigo 289, né, o disposto no artigo 289 não é atendido tão bem quanto deveria ser aí pelo Estado de São Paulo. E aí o artigo 290, pessoal, diz que toda e qualquer pensão paga pelo Estado, a qualquer título, não poderá ser de valor inferior ao salário mínimo vigente do país. Então, pensão por morte, né, essas pensões pagas pelo Estado ao cidadão civil, elas não podem ser inferior ao salário mínimo, né? E aí o artigo 291 diz que todos terão direito de, em caso de condenação criminal, obter das repartições policiais e judiciais competentes após reabilitação, bem como no caso de inquéritos policiais arquivados, certidões e informações de folha corrida, sem menção aos antecedentes, salvo em caso de requisição judicial do Ministério Público para os fins de concurso público, tá? Então, o cidadão tem o direito de ter acesso à informação e a saber aquilo que lhe é pertinente, né, no âmbito judicial. E o parágrafo único diz que observar-se-á o disposto neste artigo quando o interesse for de terceiros. E aí, o artigo 292 diz que o Poder Executivo elaborará plano de desenvolvimento orgânico e integrado com a participação dos municípios interessados, abrangendo toda a zona costeira do Estado. Então, a Constituição, né, ordenou a criação de um plano de desenvolvimento, né, de forma a abranger os municípios e as regiões costeiras para um desenvolvimento por completo do Estado de São Paulo, tá bom? E aí o artigo 293 diz que os municípios atendidos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo poderão criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto. E o parágrafo único diz que a indenização devida à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo será ressarcida após levantamento de auditoria conjunta entre a Secretaria da Fazenda do Estado e o município no prazo de até 25 anos. Aqui mais sobre a questão de água e esgoto, né, de saneamento básico, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão porque não é uma questão pertinente ao concurso, dificilmente falará dessa questão de água e esgoto, então a gente vai focar naquilo que é mais importante. Mas a letra da lei, né, você tem aqui, e caso você queira estudar com mais profundidade, você pode estudar, né? A letra da lei eu vou sempre abordar aqui nas minhas videoaulas, tá? E aí, o artigo 294, né, que é o artigo final cobrado pela VUNESP, né, nesse concurso, diz que fica assegurada a participação da sociedade civil nos conselhos estaduais previstos nessa Constituição, com composição e competências definidas em lei. Tá? Então, pessoal, fica assegurada, né, a participação do cidadão comum em conselhos estaduais, né, seja representado por uma associação ou por uma pessoa física, né, mas deve ser permitido o acesso da sociedade civil nos conselhos estaduais de São Paulo, tá? E assim, pessoal, terminamos agora a parte da Constituição do Estado de São Paulo. Esta foi a aula final, tá bom? Sobre a Constituição do Estado de São Paulo, a aula 6 e também a aula final. Foi muito bom apresentar para vocês essa parte da Constituição. Espero que vocês façam uma boa prova no dia 10, tá? Agora de fevereiro. E a apostila que eu citei no começo do vídeo eu vou deixar aqui na descrição para que você possa se preparar da melhor forma possível, visando esses 10 dias aí que ainda faltam, né,
10 dias da publicação desse vídeo até a data da prova, visando a sua preparação, mesmo que seja uma preparação relâmpago, mas que você tenha as informações necessárias para poder fazer uma boa prova, tá? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu gostei para poder sempre receber mais vídeos aí de concursos públicos. E muito obrigado e até a próxima.